Resolução 648 de 2017. Graças a Deus, é a última resolução do edital. Tem o início de considerações, vamos ao que interessa no artigo 1. Constituem atos lesivos à administração pública para os fins desta norma todos aqueles praticados pelos fiscalizados pelo Conselho de Farmácia que obstem ou dificultem a atuação da atividade de fiscalização sujeitos a penalidades conforme a legislação aplicável à espécie. Artigo 2. O procedimento de fiscalização dos Conselhos Regionais de Farmácia obedecerá ao disposto nesta resolução nos termos dos anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Parágrafo único. O CRF deverá adotar fichas de fiscalização do exercício das atividades farmacêuticas, FFEAF, cuja aplicabilidade será descrita no Plano de Fiscalização Anual conforme modelos previstos nos anexos 14 e 21, podendo os órgãos regionais estabelecer modelos próprios adequados à sua realidade, desde que, contendo os dados dispostos nos formulários aprovados por esta resolução, bem como que os mesmos sejam enviados previamente ao CFF para conhecimento, avaliação da Comissão de Fiscalização, inclusive para utilização em outras áreas não contempladas nesta resolução. Artigo 3. Os anexos desta resolução estão assim dispostos. Anexo 1. Regulamento de fiscalização dos Conselhos Regionais de Farmácia. Anexo 2. Diretrizes para o Plano de Fiscalização Anual. Anexo 3. Instruções para preenchimento do relatório de atividade fiscal. Anexo 4. Formulário padrão para Plano de Fiscalização Anual. Anexo 5. Formulário padrão para relatório de fiscalização anual. Anexo 6. Formulário padrão para declaração de outras atividades. Anexo 7. Formulário padrão para solicitação de responsabilidade técnica e termo de compromisso do profissional e da empresa. Anexo 8. Formulário padrão para termo de inspeção, termo de intimação e auto de infração. Anexo 9. Formulário padrão para notificação de multa. Anexo 10. Formulário padrão para notificação de pagamento de multa. Anexo 11. Formulário padrão para declaração obrigatória de baixa de responsabilidade técnica. Anexo 12. Modelo de identidade funcional de farmacêutico fiscal. Anexo 13. Modelo de colete e carteira de identificação funcional para o farmacêutico fiscal. Anexo 14. Formulário padrão para ficha de fiscalização do exercício das atividades farmacêuticas na farmácia e drogaria. Anexo 15. Formulário padrão para ficha de fiscalização do exercício das atividades farmacêuticas na farmácia com manipulação. Anexo 16. Formulário padrão para ficha de fiscalização do exercício das atividades farmacêuticas na farmácia hospitalar. Anexo 17. Formulário padrão para ficha de fiscalização do exercício das atividades farmacêuticas na farmácia pública. Anexo 18. Formulário padrão para ficha de fiscalização do exercício das atividades farmacêuticas na distribuidora. Anexo 19. Formulário padrão para ficha de fiscalização do exercício das atividades farmacêuticas no laboratório de análises clínicas. Anexo 20. Formulário padrão para ficha de fiscalização do exercício das atividades farmacêuticas na indústria. Anexo 21. Formulário padrão para ficha de fiscalização do exercício das atividades farmacêuticas na radiofarmácia. Artigo 4. As empresas e os estabelecimentos que prestem serviços para os quais são necessárias atividades de farmacêutico para que provem que estas são exercidas por profissional habilitado e devidamente registrado junto ao CRF, inclusive quando a legislação exigir a presença em horário integral de funcionamento, deverão possuir certidão de regularidade técnica, CRT. Parágrafo 1. A CRT será expedida conforme modelo definido pelo CFF em resolução específica.
Parágrafo 2. É vedada a expedição da CRT quando houver impedimento profissional ou inabilitação do farmacêutico, bem como se a carga horária de assistência técnica, conforme legislação pertinente, for insuficiente à atividade pretendida ou exercida pela empresa/estabelecimento. Parágrafo 3. Na certidão de regularidade, deverá constar em destaque, na parte frontal, o ano correspondente, devendo ser afixada no estabelecimento em lugar visível ao público, com o horário de funcionamento, dias da semana, nomes e horários de assistência dos farmacêuticos. Parágrafo 4. Qualquer impossibilidade de identificação precisa dos dias da semana e dos horários de assistência farmacêutica dos farmacêuticos responsáveis. Impõe-se ao estabelecimento o dever de manter e atualizar a escala de trabalhos e folgas com horários diários de trabalho, inclusive para substitutos ou plantonistas por declaração de atividade profissional, DAP, reconhecida pelo CRF, conforme legislação específica e assinada pelo diretor técnico visível ao público e ao serviço de fiscalização. Parágrafo 5. A CRT conterá um código de segurança, QR Code, Quick Response, gerado a cada emissão e será declarada nula quando houver qualquer alteração, devendo, então, ser recolhida pelo fiscal. Artigo 6. Parágrafo 6. A CRT perderá a validade quando houver: inciso 1. Alteração da assistência farmacêutica ou baixa de responsabilidade técnica de quaisquer dos farmacêuticos. Inciso 2. Alteração dos dados cadastrais da empresa referentes ao seu objeto social, endereço ou alteração de horário de funcionamento. Artigo 5. Fica instituída a fiscalização eletrônica móvel, a ser realizada pelos Conselhos Regionais de Farmácia, observada a legislação, as resoluções do CFF e as normas relacionadas à garantia da veracidade, tempestividade das informações, transparência, fidedignidade, confiabilidade e confidencialidade. Parágrafo único. A utilização de recursos eletrônicos deverá ser realizada através de sistema próprio ou prestador de serviço especializado, capaz de implantar a infraestrutura de chaves públicas do Brasil. ICP Brasil. Artigo 6. Para efeito dessa resolução, define-se como: inciso 1. Termo de inspeção é o documento preenchido manual ou eletronicamente pelo farmacêutico fiscal destinado à verificação do exercício das atividades farmacêuticas nos estabelecimentos conforme descrito no anexo 8, sendo obrigatório seu preenchimento em todas as inspeções. Inciso 2. Termo de intimação é o documento preenchido manual ou eletronicamente pelo farmacêutico fiscal destinado a determinar a adoção de providências imediatas ao profissional farmacêutico referente às atividades farmacêuticas, conforme descrito no anexo 8. Inciso 3. Auto de infração é o documento preenchido manual ou eletronicamente pelo farmacêutico fiscal destinado à imposição de penalidades aos estabelecimentos que não comprovem o previsto no artigo 24 da Lei Federal nº 3820/60, conforme descrito no anexo 8. Inciso 4. Certidão de regularidade técnica é o documento expedido pelo CRF com valor probante de ausência de impedimento do profissional farmacêutico para exercer a função de diretor técnico ou responsável técnico ou farmacêutico, assistente técnico ou farmacêutico substituto, o exercício da responsabilidade técnica respeitando os princípios legais, éticos e sanitários pelo profissional e pela empresa ou estabelecimento. Artigo 7. O preenchimento do relatório de atividade fiscal, RAF, deve obedecer estritamente aos termos do anexo 3 da presente resolução. Artigo 8. Fica instituída a carteira de identificação funcional, colete e identidade funcional de farmacêutico fiscal. Parágrafo 1. A identidade funcional de que trata o caput obedecerá ao modelo definido no anexo 11. Parágrafo 2. O colete de que trata o caput obedecerá ao modelo definido no anexo 12 e terá caráter facultativo. Artigo 9. Os formulários e modelos previstos nos anexos 4 a 19 estão disponíveis no sítio eletrônico www.cff.org.br.
Artigo 10. Ficam revogados o item 6.26 do artigo 6, o parágrafo único do artigo 9, todos da Resolução CFF número 357 de 2001, a Resolução CFF 600 de 2014, bem como as demais disposições em contrário. Artigo 11. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. Walter da Silva Jorge João, presidente do Conselho. Aí, dando continuidade, vem um anexo aqui, como sempre, né? Anexo e regulamento de fiscalização dos Conselhos Regionais de Farmácia. Capítulo dos farmacêuticos fiscais. Artigo 1. A fiscalização a ser exercida pelos Conselhos Regionais de Farmácia obedecerá ao presente regulamento. Artigo 2. Os Conselhos Regionais de Farmácia deverão dispor de quadro de farmacêuticos fiscais em número suficiente a garantir a fiscalização de todos os estabelecimentos no Estado por cada exercício fiscal. Parágrafo 1. Conceitua-se como fiscal o farmacêutico concursado e nomeado com poder de polícia e fé pública, responsável pela fiscalização das atividades farmacêuticas no âmbito do local de atuação em empresas ou estabelecimentos que explorem atividades onde se faça necessária a atuação de farmacêutico, lavrando os formulários de termo de inspeção, termo de intimação, auto de infração e ficha de fiscalização do exercício das atividades farmacêuticas ou outros documentos em situações previstas na legislação vigente adstritas às atividades farmacêuticas. Parágrafo 2. É facultada à diretoria do CRF a criação da chefia, gerência ou coordenação do setor de fiscalização, a qual obrigatoriamente deve ser exercida por fiscal farmacêutico de carreira subordinado diretamente ao vice-presidente do CRF. Parágrafo 3. Na hipótese de não criação prevista no parágrafo anterior, a chefia, gerência ou coordenação deverá exercida pelo vice-presidente do CRF. Parágrafo 4. Para garantir a... eu acho que eu li certo, né? Eu vou ler de novo, que eu acho que eu não li certo, não. Parágrafo 3. Na hipótese da não criação prevista no parágrafo anterior, a chefia, gerência ou coordenação será exercida pelo vice-presidente do CRF. Parágrafo 4. Para garantir a fiscalização em todas as empresas ou estabelecimentos durante o exercício fiscal... deixa eu silenciar esse celular, pelo amor de Deus. Para garantir a fiscalização em todas as empresas ou estabelecimentos durante o exercício fiscal, os Conselhos Regionais de Farmácia deverão manter a proporção de, no máximo, 600 estabelecimentos por fiscal em atividades de fiscalização. Parágrafo 5. Para garantir o índice de desempenho do CRF e a fiscalização mínima em todas as empresas ou estabelecimentos durante ano, os Conselhos Regionais de Farmácia deverão garantir o índice médio de, no mínimo, em cada estabelecimento, 3 inspeções nas cidades do interior e 4 inspeções na capital e região metropolitana, observando as prioridades em razão da deficiência de assistência farmacêutica. Parágrafo 6. Em razão da complexidade dos vários tipos de inspeções, será usado o fator de correção conforme cada tipo de estabelecimento para o cálculo do índice de desempenho do Conselho IDC e do fiscal IDF. A. Inspeções de rotina, definida como aquela de verificação de presença, ausência, atuações, intimações e orientações necessárias. 0,1 ponto por inspeção realizada. B. Inspeções conjuntas. Aplicação FF-EAF padrão prevista pelo CFF descrita nos respectivos anexos. 0,3 ponto por cada inspeção realizada. Média de 2 horas de tempo dedicado. C. Inspeções conjuntas com FF-EAF de alta complexidade, sendo essas aquelas com quesitos relevantes adicionados pelos CRFs, onde o tempo previsto de aplicação seja no mínimo o dobro da FF-EAF padrão, 5 pontos por cada inspeção realizada. D. Fórmula para cálculo de índice de fiscalização no interior é igual XI igual a, abre parêntese, AX1, fecha parêntese, mais, abre parêntese, BX3, fecha parêntese, mais, abre parênteses,
CX5, fecha parêntese, barra, número, estabelecimento do interior. Depois vocês vão ter que dar uma olhada nisso aqui na lei, porque falando. E, fórmula para cálculo de índice de fiscalização na capital e região metropolitana. XC é igual, abre parêntese, AX1, fecha parêntese, mais, abre parêntese, B vezes 3, né, que seria, mas eu tô colocando X para vocês entenderem aqui no áudio, mas BX3, fecha parêntese, mais, abre parêntese, C vezes 5, fecha parêntese, barra, número do estabelecimento na capital. Parágrafo 7. Define-se como índice de desempenho do fiscal o resultado obtido pela divisão do número de inspeções individual de cada fiscal realizadas no período divididos pelo número de dias trabalhados, exclusivamente na fiscalização externa, não podendo este ser inferior a 15 dias trabalhados no mês. O IDF mínimo será de 12, sendo ponderada a complexidade de cada inspeção. Parágrafo 8. É proibida a vinculação de gratificação ao fiscal, a lavratura de auto de infração e multas decorrentes, devendo-se obrigatoriamente adotar como parâmetro o índice de desempenho do fiscal a estabelecimentos farmacêuticos e apenas com base nos termos de inspeção, devendo ser regulamentado pelo regional e desde que respeitada a previsão orçamentária. Artigo 3. Os fiscais obrigatoriamente devem ser farmacêuticos inscritos no Conselho Regional de Farmácia de sua jurisdição, respeitando-se os seguintes critérios. Inciso 1. Aprovação em concurso público, constando de prova escrita, versando seu conteúdo predominantemente sobre deontologia, legislação farmacêutica e sanitária, além de prova de títulos, todas de caráter classificatório, e investigação social de caráter eliminatório. Inciso 2. O edital de concurso para farmacêutico fiscal deverá constar de forma clara as pontuações referentes à prova escrita e prova de títulos, prevendo o número de vagas para assunção imediata. Inciso 3. Os farmacêuticos fiscais deverão trabalhar em regime de dedicação exclusiva, sendo vedado aos mesmos participarem como sócios, proprietários ou coproprietários, inclusive de assumir responsabilidade técnica ou prestar serviços com ou sem vínculo empregatício. Inciso 4. Os farmacêuticos fiscais trabalharão de acordo com a legislação em vigor, subordinados à supervisão do vice-presidente do CRF, a quem compete orientar e exigir o cumprimento deste regulamento. Inciso 5. Serem portadores de carteira nacional de habilitação, no mínimo, para a categoria B, expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito. Artigo 4. Compete aos farmacêuticos fiscais: Inciso 1. Participar em conjunto com o supervisor de fiscalização da elaboração do plano de fiscalização anual, que deverá ser aprovado pelo plenário do CRF, fornecendo dados estatísticos e geográficos do Estado. Inciso 2. Participar da estratégia de fiscalização, considerando a situação geopolítica e profissional do Estado. Inciso 3. Elaborar os relatórios mensais e anual com base nos dados de fiscalização. Inciso 4. Fiscalizar a área de jurisdição do regional, cumprindo a legislação profissional, lavrando o termo de inspeção em todas as empresas ou estabelecimentos inspecionados, sendo que o termo de intimação ou auto de infração, ambos precedidos do termo de inspeção, deverão ser lavrados nos casos previstos na legislação vigente. Inciso 5. Orientar tecnicamente na atividade fiscalizadora os farmacêuticos e, se necessário, os demais empregados nas empresas ou estabelecimentos no momento da fiscalização. Artigo 5. Os conselhos federal e regionais de farmácia deverão capacitar e ou promover a capacitação dos farmacêuticos fiscais nas diferentes áreas de ação fiscalizadora por meio de curso de educação continuada, utilizando a promoção de cursos internos e externos ou através de participação em eventos regionais e nacionais. Parágrafo único. A diretoria do CRF deverá incluir no relatório de fiscalização anual enviado ao CFF a relação dos cursos de capacitação realizados aos farmacêuticos fiscais durante o exercício, carga horária total, título dos cursos e os nomes dos fiscais que participaram dos eventos.
Artigo 6. É proibido ao farmacêutico fiscal receber qualquer valor ou documento em nome do CRF e intermediar exigências já previstas na legislação, assim como passar recibo de quitação ou equivalente. Artigo 7. É vedada a atividade político-profissional por parte do farmacêutico fiscal, devendo manter a isenção e lisura de seus atos em razão das atribuições do seu poder de polícia. Capítulo 2. Da execução dos serviços de fiscalização. Artigo 8. Ao término de qualquer etapa de fiscalização, determinada por ordem de serviço expedida pelo presidente ou na ausência por qualquer membro da diretoria do CRF, os fiscais deverão apresentar relatório das atividades realizadas, consolidando em até 5 dias úteis do mês subsequente. Artigo 9. É vedado aos farmacêuticos fiscais lavrarem autuações, bem como ao setor de fiscalização, lavrar notificações e multas, exceto as previstas na legislação profissional pertinente ao campo de atuação dos conselhos de farmácia. Parágrafo único. As infrações de natureza sanitária ou quaisquer outras deverão ser anotadas e encaminhadas por ato do presidente do CRF ou por delegação expressa às autoridades competentes. Artigo 10. Todo farmacêutico fiscal deverá receber um treinamento para a assunção ao cargo no CRF, onde for contratado, ou em outro que tenha condições para realizá-lo. Artigo 11. Os Conselhos Federal e Regionais de Farmácia deverão realizar alternadamente encontros nacionais e regionais de fiscalização, deles participando os diretores, supervisores, gerentes de fiscalização e os farmacêuticos fiscais dos Conselhos Regionais de Farmácia. Capítulo 3. Dos Conselhos Regionais de Farmácia. Artigo 12. Os Conselhos Regionais, durante sua ação fiscalizadora do exercício das atividades farmacêuticas, deverão observar rigorosamente todos os preceitos legais, normas e regulamentos suplementares que envolvem as atividades de empresas ou estabelecimentos farmacêuticos. Parágrafo único. Para cumprimento do caput deste artigo, os Conselhos Regionais de Farmácia deverão elaborar manuais de rotina e procedimentos de acordo com as resoluções do CFF e as deliberações do órgão regional. Artigo 13. É vedado o exercício da atividade técnica, científica e sanitária privativa do farmacêutico, sem a presença física do referido profissional na empresa ou estabelecimento. Artigo 14. Obriga-se o CRF a denunciar às autoridades sanitárias e ao Ministério Público da sua jurisdição o funcionamento de empresas ou estabelecimentos irregulares e ilegais perante o CRF. Artigo 15. Os profissionais farmacêuticos deverão comunicar aos seus conselhos regionais de farmácia no ato da solicitação de responsabilidade técnica e, posteriormente, se houver alteração, as atividades farmacêuticas e os horários em que as desenvolvem, bem como declarar ainda se desenvolvem outras atividades que venham a impossibilitar o cumprimento do horário da assistência farmacêutica requerida. Parágrafo único. As mudanças de horário em qualquer das atividades do farmacêutico, mesmo que em conselhos distintos, deverão antecipadamente ser comunicadas por escrito aos conselhos regionais de farmácia, onde mantenha inscrição ativa sob pena de abertura de processos ético-disciplinar. Artigo 16. Os conselhos regionais de farmácia apenas permitirão responsabilidade técnica por empresas ou estabelecimentos que necessitem de atividade de profissionais farmacêuticos mediante protocolo dos documentos abaixo. Alínea A. Formulário padrão para solicitação de responsabilidade técnica e termo de compromisso do profissional e da empresa. Alínea B. Formulário padrão para declaração de outras atividades acompanhada de declaração comprobatória da atividade com seus respectivos dias da semana e horários de trabalho, emitida pelo representante legal da empresa ou estabelecimento. Alínea C. Declaração do proprietário e do farmacêutico que requer a responsabilidade técnica referente aos dias da semana e horário de funcionamento do estabelecimento, comprovando a disponibilidade de número de farmacêuticos para prover assistência integral, se exigida pela legislação. Parágrafo 1.
A primeira solicitação da empresa somente será concedida mediante apreciação do plenário ou através de ad referendum da diretoria. Parágrafo 2. Os procedimentos para subsequentes emissões e renovações ficarão a critério de cada CRF, inclusive mediante delegação. Artigo 17. Ficam os Conselhos Regionais de Farmácia obrigados a remeter trimestralmente ao CFF a relação de todos os farmacêuticos com inscrição definitiva, provisória e sua data de validade e secundária em sua jurisdição, contendo CPF, endereços e suas respectivas responsabilidades técnicas em formato eletrônico e modelo específico, sendo que a mesma relação deverá conter de forma separada oficiais de farmácia, técnicos em farmácia e técnicos de laboratório e os dados exigidos aos farmacêuticos. Parágrafo 1. O CRF enviará com todas as referidas informações os seguintes dados: número de farmacêuticos por sexo, número de farmacêuticos discriminados por habilitação farmacêuticos industrial, generalista, bioquímico, analista clínico e alimentos, dentre outros, número acumulado no ano de farmacêuticos com inscrição baixada e remido, número de farmácia ou drogarias com 24 horas diárias de funcionamento contínuo. Parágrafo 2. Para as farmácias comunitárias, privadas e públicas, deverá ser enviado anualmente por todos os Conselhos Regionais de Farmácia, juntamente com o plano de fiscalização anual, relatório específico com base nas constatações de presença e ausência do farmacêutico, o perfil de assistência farmacêutica de cada cidade com mais de 50 mil habitantes, com base nas inspeções realizadas em cada estabelecimento, farmácias comunitárias públicas e privadas de cada cidade, no período de 12 meses retroativos à análise. Parágrafo 3. Define-se como perfil de assistência farmacêutica do estabelecimento ou do farmacêutico o percentual obtido de presenças em relação ao número total de inspeções constatadas pela fiscalização em um período de 12 meses anterior à análise, sendo classificados em: perfil 1, assistência farmacêutica efetiva, 71% a 100% de presença nas inspeções constatadas. Perfil 2, assistência farmacêutica parcial, 41% a 70% de presença nas inspeções constatadas. Perfil 3, assistência farmacêutica deficitária, 0% a 40% de presença nas inspeções constatadas. Perfil 4, sem dados definidos de assistência farmacêutica, estabelecimentos ou profissionais com um número inferior a 3 inspeções em um período de 12 meses anteriores à análise. Perfil 5. Empresas irregulares ou ilegais. Parágrafo 4. Para efeitos de cálculo do perfil de assistência farmacêutica nos estabelecimentos, consideram-se os autos de infração aplicados por ausência. Parágrafo 5. Para efeito de cálculo do perfil de assistência farmacêutica, consideram-se todas as constatações de presença e ausência, mesmo aquelas ausências em que foram apresentadas justificativas. Parágrafo 6. Para o relatório a que se refere o parágrafo 2, no mínimo 70% das farmácias comunitárias públicas e privadas deverão possuir ao menos 3 constatações fiscais de presença ou ausência. Artigo 18. Os Conselhos Regionais de Farmácia deverão encaminhar até o 20º dia útil do mês subsequente, devidamente preenchido, o relatório de atividade fiscal, RAF, anexo 3. Artigo 19. Os Conselhos Regionais de Farmácia deverão encaminhar ao CFF até 30 de dezembro o plano de fiscalização anual do exercício subsequente, obedecendo às diretrizes determinadas no anexo 2 e formulário padrão, conforme anexo 4 desta resolução. Parágrafo 1. Qualquer alteração feita no plano de fiscalização anual ocasionada por motivo de força maior, mudança de diretoria do CRF, mudança de diretrizes, questões jurídicas, dentre outros, deverão ser reformulada no plano e apresentada ao plenário do CRF para aprovação e posteriormente encaminhada ao CFF até 31 de março do ano seguinte. Parágrafo 2. De fiscalização anual deverá ser encaminhado à Comissão de Fiscalização, COFISC, do CFF para análise e averiguação da legalidade de execução, sendo que,
Qualquer divergência ou ilegalidade em relação às normas vigentes será relatada pela Confisc e encaminhada até o dia 10 de março do ano seguinte aos dirigentes do CFF, que as encaminhará aos regionais para correção ou mudança de procedimentos. Artigo 20. Os conselhos regionais de farmácia deverão encaminhar até o último dia do mês de fevereiro do ano seguinte o relatório de fiscalização anual, RFA, conforme formulário padrão disposto no anexo 5 desta resolução, devendo se reportar ao plano anual em análise. Artigo 21. Os conselhos regionais de farmácia deverão autuar a empresa ou estabelecimento farmacêutico que não comprovar no momento da fiscalização que suas atividades estão sendo realizadas por profissional registrado e habilitado perante o respectivo CRF. Parágrafo único. Autuado o estabelecimento, devem-se instruir os autos com relatório do histórico e perfil de assistência da empresa e do profissional e relatório analítico e histórico acerca das justificativas eventualmente apresentadas, sendo que, no caso dos atestados ou declaração de comparecimento emitido por profissionais de saúde e desde que, na hipótese de situação emergencial ou imprevisível, estes se destinarão para fins pessoais referentes ao procedimento ético-disciplinar, considerando que a empresa deverá possuir profissionais substitutos, tantos quantos necessários à assistência plena preconizada em lei. Artigo 22. Os conselhos regionais de farmácia, após pelo menos uma fiscalização presencial, na qual se constate a ausência de registro ou da assunção do responsável técnico, poderão autuar à distância a empresa ou estabelecimento a cada 30 dias e até a efetiva regularização deste que, inicialmente, seja observado o prazo do artigo 17 da Lei Federal nº 5991 de 73, C/C, do artigo 12 da Lei Federal nº 13021 de 2014. Parágrafo único. O CRF deverá promover nova visita presencial decorridos 6 meses para renovação do procedimento de emissão do auto de infração à distância. Artigo 23. A implantação da fiscalização eletrônica móvel é de caráter obrigatório pelos conselhos regionais de farmácia, podendo excepcionalmente manter a fiscalização manual, desde que motivados por questões técnicas devidamente justificadas. Artigo 24. Para a implantação da fiscalização eletrônica móvel, FEM, o CRF deverá, inciso 1, ter banco de dados compatível com um sistema informatizado seguro e inviolável. Inciso 2, dispor de equipamentos compatíveis e necessários para a efetiva realização da FEM, que é a fiscalização eletrônica móvel. Artigo 25. Os modelos de documentos produzidos pela FEM deverão ser idênticos ao modelo padrão estabelecido pelo CFF, garantindo a unidade legal administrativa entre os conselhos regionais de farmácia. Capítulo 4 do Conselho Federal de Farmácia. Artigo 26. O CFF poderá auxiliar o CRF que pretenda dinamizar sua fiscalização. Só traduzindo aqui, porque a essa altura da lei, que é tanta coisa, nosso cérebro já está cansado. CFF é o Conselho Federal de Farmácia. Poderá auxiliar o CRF, que é o Conselho Regional. Tome muito cuidado, que na prova eles podem confundir as atribuições do CFF e o CRF. CFF, Conselho Federal de Farmácia. CRF, Conselho Regional de Farmácia, que pretenda dinamizar a sua fiscalização, desde que sejam cumpridas pelo Conselho Regional as normativas e metas de desempenho estabelecidas no Plano de Fiscalização Anual. Artigo 27. Os auxílios prestados aos Conselhos Regionais de Farmácia, a linha A, orientação e organização do setor. A linha B, aquisição de equipamentos e suporte administrativo. A linha C, outros a serem solicitados devidamente justificados. Artigo 28. O CFF poderá auxiliar o CRF para cumprimento do plano de fiscalização anual em caso de comprovada necessidade de melhorias no departamento de fiscalização. Artigo 29.
Para fazer jus ao auxílio do CFF, o CRF deverá: a linha A, requerer sua inscrição no plano de auxílio. A linha B, apresentar o plano de ação a ser executado no exercício. A linha C, preencher a ficha informativa adotada pelo CFF. A linha D, apresentar termo de compromisso assinado pela diretoria do CRF de que o auxílio a ser concedido será exclusivamente aplicado no setor de fiscalização. A linha E, atender os requisitos da Resolução CFF 531 de 2010 ou outra que vier a substituí-la. Artigo 30. O CFF fiscalizará a aplicação dos recursos por verificação in loco e ou através de relatórios mensais encaminhados pelo presidente do CRF com parecer da Comissão de Fiscalização do CFF. Artigo 31. O não encaminhamento de relatórios demonstrativos do setor de fiscalização por parte dos conselhos regionais de farmácia no prazo regimental e sem as devidas justificativas implicará na suspensão imediata do auxílio, independente de outras medidas que deverão ser adotadas pelo CFF. Artigo 32. Os formulários usados nos setores de fiscalização dos conselhos regionais de farmácia serão os padronizados pelo CFF. Artigo 33. O CFF manterá a comissão assessora de fiscalização para analisar, auditar, emitir parecer e apresentar à diretoria do CFF relatório das ações fiscalizadoras dos conselhos regionais de farmácia. Parágrafo único. O CFF poderá convidar um ou mais farmacêuticos fiscais para participarem de reunião em assuntos específicos, quando solicitado pela Comissão de Fiscalização. Artigo 34. Após apresentado à diretoria, o presidente apresentará ao plenário do CFF o relatório de auditoria de cada estado. Artigo 35. As dúvidas ou emissões serão resolvidas pelo Conselho Federal de Farmácia. Anexo 2. Diretrizes do Plano de Fiscalização Anual. Anexo 3. Instruções para preenchimento do Relatório de Atividade Fiscal, o RAF. Anexo 4. Plano de Fiscalização Anual, modelo padrão. Anexo 5. Relatório de Fiscalização Anual, modelo padrão. Anexo 6. Formulário padrão para declaração de outras atividades. Declaração de outras atividades. Anexo 7. Formulário padrão para solicitação de responsabilidade técnica e termo de compromisso do profissional e da empresa e ou estabelecimento. Anexo 8. Formulário padrão para termo de inspeção, termo de intimação e auto de infração. Anexo 9. Formulário padrão para notificação de multa. Anexo 10. Formulário padrão para declaração obrigatória de baixa de responsabilidade técnica. Anexo 11. Modelo de identidade funcional. Anexo 12. Modelo de colete. Anexo 13. Formulário padrão para ficha de fiscalização do exercício das atividades farmacêuticas nas farmácias e drogarias. Anexo 14. Formulário padrão para fichas de fiscalização do exercício das atividades farmacêuticas na farmácia com manipulação. Anexo 15. Formulário padrão para fichas de fiscalização do exercício das atividades farmacêuticas na farmácia hospitalar. Anexo 16. Formulário padrão para fichas de fiscalização do exercício das atividades farmacêuticas na farmácia pública. Anexo 17. Formulário padrão para ficha de fiscalização do exercício das atividades farmacêuticas na distribuidora. Anexo 18. Formulário padrão para ficha de fiscalização do exercício das atividades farmacêuticas no laboratório de análises clínicas. Anexo 19. Formulário padrão para ficha de fiscalização do exercício das atividades farmacêuticas na indústria. E anexo 20. Formulário padrão para ficha de fiscalização do exercício das atividades farmacêuticas na radiofarmácia. Finalmente acabamos mais uma resolução e última do edital. Então, no próximo áudio vai ser só um negócio que tem lá, que é a última coisa para ler do edital. Claro, só dessa matéria de legislação, né? Eu sei que é cansativo, que é chato pra caramba essas leis, mas vocês precisam saber, não sei o que vai ser cobrado, pode ser que eles cobrem uma questão de cada uma dessas legislações aí, que eles colocaram no edital, porque são 10 questões, ou eles podem cobrar as 10 de uma só, não sabemos, mas é bom saber, pelo menos por alto,
todas as legislações do edital, porque são 800 candidatos para uma única vaga. Então, vocês vão ter que ralar muito para passarem nessa prova. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mais um edital aí finalizado. Falta só mais um negocinho que eu vou pôr no próximo áudio, né? Que eu espero que seja pequeno. Mas é isso. Aqui acaba o meu trabalho desse edital aí. Boa sorte para todo mundo que vai fazer a prova.